Olá, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com o Lauro da Veiga Santos, diretor técnico do Sebrae Acre, que está visitando aqui os estúdios do AgroMais em Brasília. Seja muito bem-vindo, Lauro, é um prazer recebê-lo aqui e conversar um pouco sobre esse desafio de, primeiro, empreender na Amazônia e também depois das dificuldades a serem superadas, especialmente na área de logística. O desafio de empreender lá na Amazônia tem um pouco aí já no seu DNA. Você não é natural desta região, apesar de ter parentes que já atuaram lá nessa região, né, Lauro? Por que você deixou esse mundo de oportunidades que existe aqui, ou lá no Sudeste, na verdade, e foi lá para o Acre tentar superar esse desafio num mundo totalmente diferente? Seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Verdade, Marcelo. Para nós do Sebrae, aqui representando não só a minha família, como você disse, mas também o Sebrae na região norte, especialmente no Acre, é um prazer estar aqui com você nesse programa É Tempo de Amazônia, levando informação, conhecimento e a atuação do Sebrae, o passado, o presente e os desafios do futuro que a gente vai poder tratar aqui hoje nesse bate-papo. Mas o que te levou a sair do Rio de Janeiro e ir lá para o Acre? Eu acho que foi algo que a gente fala assim que está no sangue, né? Quando a gente recebeu o convite do governador do Acre, na época, para trasladar o restos mortais do meu avô, que foi a pessoa que criou o estado do Acre, o Acre era território, e eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer o Acre, conhecer a Amazônia. Então eu me encantei com a história do Acre, com os desafios que é a Amazônia, e percebi que eu poderia ter uma atuação de vida muito mais latente, importante, trabalhando em prol do desenvolvimento não só do Acre, mas de toda a Amazônia. Eu considero que o Acre não é só um estado, é uma causa, assim como toda a região amazônica. E estudando as passagens, o trabalho dos meus antepassados, tanto por parte de pai, parte de mãe, e o próprio trabalho do meu pai também, que era da Força Aérea e atuou muito na Amazônia, eu vi que o mundo precisa de apoio e de pessoas que tenham amor a essa causa. E desenvolver a Amazônia é um projeto de vida que a gente pode atuar independente de onde esteja, mas tem que estar lá para vivenciar e para saber tratar, conhecer e planejar esse desenvolvimento local. Então isso eu fiz com muita força de vontade. A gente não escolhe onde a gente nasce, mas escolhe onde a gente vive. Então hoje eu estou lá, minha esposa é acriana, meus 2 filhos são acrianos, eu tenho muito orgulho de representar o estado do Acre. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, minha segunda terra natal. Bom, Laura, você conhece o Rio de Janeiro, você conhece também lá o Acre, e agora, nesse âmbito do Sebrae, colabora para que os empreendedores lá da Amazônia, especialmente, possam superar os desafios de empreender na Amazônia. Quais são os grandes desafios que diferenciam o empreendedor da Amazônia para o empreendedor das grandes metrópoles brasileiras? O que você pode nos dizer de diferença que tem especificamente lá, na Amazônia? Olha, realmente, como você falou, é bem diferente. Eu estou há 17 anos no Sebrae, hoje na diretoria técnica, conheço todos os estados do Brasil, especialmente da região norte, e a grande diferença, e nós estamos tratando isso agora aqui em Brasília, em reunião de dirigentes do Sebrae, hoje pela manhã, onde a gente comemora os 50 anos do Sebrae, mais os 50 de futuro, e estávamos falando desses desafios. E um produto, uma consultoria do Sebrae, que é bem aplicada na região sudeste, sul, ela não funciona na região norte. Então a grande diferença é a qualificação da mão de obra, a infraestrutura e a adaptação cultural da formação histórica do território diante de um mercado, inclusive diferenciado de nicho, diferentemente de outros mercados como o do sul, do sudeste, que é de massa. Então a gente tem grandes desafios onde em tudo que se faz na Amazônia tem que estar presente a questão da sustentabilidade, sem esquecer das pessoas que ali vivem. Então é mais difícil empreender na Amazônia pela questão cultural, educacional e pela infraestrutura. E infraestrutura, hoje a gente não diz só a infraestrutura rodoviária ou a infraestrutura das instituições estarem presentes, é mais na questão da internet.
Hoje a gente está aqui, qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo nos assiste, né? Antigamente não tinha essa tecnologia, então isso tem aberto muitas portas. Antes era a questão da energia. Energia na Amazônia também é um grande desafio. Energia solar na Amazônia hoje já é uma realidade. Bom, falando sobre esses desafios, você já mencionou a questão da infraestrutura, mas a gente sabe que existe também uma questão regulatória, de regulamentação. Isso também é um desafio lá no Acre? Isso impacta também para o empreendedor? Impacta muito. A exemplo, a gente tem um estudo de uma instituição parceira que eu também faço parte, que é a Escola Superior de Guerra, e lá a gente tem alguns estudos sobre as riquezas minerais, né, florestais, da bioeconomia, da floresta, do extrativismo. E o Acre, ele tem 68% do território dele hoje inviabilizado por questões fundiárias. Entre elas, reservas indígenas, as reservas que são, a gente chama de parques estaduais e parques federais de conservação, né? E isso tudo faz com que muitas atividades econômicas fiquem travadas, né? O próprio Código Florestal Brasileiro também ele é muito rígido, né? E isso traz também alguns empecilhos. A regularização fundiária, como você bem disse, né, ela também é um fator que tem sido trabalhado. Por quê? Qual a grande importância, né, da gente ter uma regulação fundiária? Primeiro, acessar o crédito e a tranquilidade para você investir numa propriedade que é sua. Então, se você não consegue acessar crédito se você não tiver o título da terra, como também um instrumento de garantia. Então, hoje está sendo feito isso, principalmente no Acre, né? O próprio presidente da República entregou, nesse ano, mais de 1.600 títulos, parceria do Instituto de Terras do Acre com o INCRA, e isso tem possibilitado que o SEBRAE e outras instituições que trabalham fomento e desenvolvimento econômico regional possam atuar, como, por exemplo, o Banco da Amazônia, financiando projetos de desenvolvimento sustentável naquela região. Então, são 68% de áreas preservadas, né, sejam áreas indígenas, sejam áreas de parques estaduais e federais, mas que aquelas pessoas ali também querem explorar aquela região e explorar de maneira sustentável. E para isso também precisa ter uma regulamentação fundiária, como você disse, que possa abrir espaço para nós atuarmos de maneira integrada e sustentável naquela região. E um outro dado importante é a questão do Código Florestal Brasileiro, que traz uma questão muito importante, uma regulamentação que é das mais rigorosas do mundo, que os proprietários privados são obrigados a conservar 80% da sua área na região de floresta, né, que é praticamente o estado do Acre inteiro, e só podem ocupar 20% dessa área sem nenhum tipo de contrapartida do Estado. Essa questão também ainda é um desafio e de muita importância para o Acre, não? Com certeza, não só no Acre essa regulamentação, ela já vem até antes dessa última edição do Código Florestal Brasileiro, e aí o pessoal vê, inclusive, muitos agricultores, muitas pessoas que desenvolvem atividades econômicas na parte do agronegócio como vilão da preservação, mas na verdade a grande parte deles, eles são protetores da floresta, porque eles preservam para mim e para você 80% do território deles para toda a humanidade. Agora, se tiver um desmate lá, se tiver uma ação ilegal, quem paga a multa é ele. Ele é obrigado a manter 80% da terra que ele comprou preservada, e não só para ele, para toda a humanidade. Então, na verdade, ele não é um vilão, ele é o grande protetor da Amazônia, né? A gente vê informações de queimadas, essa parte toda, mas se você pegar um avião e subir, não muito, você pode subir a 11 mil metros de altitude, você vai ver a vastidão e a preservação que existe na Amazônia. A exemplo do Acre, 83% do território do Acre é totalmente virgem, preservado, né? Isso nos dá a possibilidade de avançar muito em atividades econômicas de maneira sustentável, equilibrada, com tecnologia que hoje já existe, né? E aí o desafio nosso de empreender também é esse, aliar o desenvolvimento econômico e social com preservação ambiental. Mas falando de novo de infraestrutura, né? Você mencionou a questão da conectividade, as coisas estão avançando, a tecnologia está chegando e facilitando. Porém, existe aí um desafio físico, de logística mesmo, de unir esta região do Brasil, que é o extremo oeste do Brasil, a uma saída, por exemplo, para o Pacífico, que seria muito mais funcional, muito mais eficiente do que todo esse trajeto de sair pelo Atlântico e chegar do outro lado do mundo. Tem um projeto que é um sonho, vem desde a década de 60. Desde a época do meu avô, quando foi governador do Acre. Então,
que não saiu do papel ainda. Vamos falar um pouco sobre esse projeto? O que é isso? É uma estrada, esse antigo sonho? A gente tem até alguns mapas e vamos poder acompanhar aqui um mapa do Brasil para mostrar um pouco essa situação, né, Lauro? Reparem que esse sonho, e é bom destacar isso, ele não é só dos brasileiros, também é um sonho dos peruanos, assim como dos bolivianos que sonham em ter uma integração física mais forte entre as regiões, né? E aqui a gente tem esse mapa, que é um pouco aí da nossa, o que a gente chama na Chancelaria Brasileira de América Meridional 2, que trata da geopolítica brasileira nessas regiões aí, que trata o Paraguai, a Bolívia, o Peru, Equador até a Colômbia. Então, na parte específica do Acre, que está destacado lá no mapa, a gente tem hoje a atual ligação do Brasil com os portos do Peru, saindo de Rio Branco, né? E indo até a tríplice fronteira. Aqui a gente tem a Bolívia, aqui a gente tem o Peru e aqui o Brasil. Então aqui a gente tem uma tríplice fronteira. Aqui está o Marco Rondon, na cidade de Assis, Brasil. E aqui passa o Rio Acre. Então, desse outro lado, a gente já está em Inapari. Essa estrada, ela existe, ela é muito boa, boas condições de trafegabilidade. Hoje muito utilizada para o turismo, principalmente o turismo de aventura, turismo ecológico também. A gente tem um dos melhores hotéis de selva da América Latina, estão nessa região aqui do Peru. E o nosso desafio é trazer as pessoas que visitam um dos lugares considerado uma das 7 maravilhas do mundo, Cusco, Machu Picchu, né? Trazer um pouco desse turista para o Brasil, entrando aqui nessa região de fronteira de Assis, Brasil. Então, a gente tem essa ligação com o Peru. A Prom Peru, que é a Embratur do Peru, trabalha em conexão conosco nesse projeto. E esse modal aqui de interconexão entre os dois países, ele já funciona, mas ele precisa ser melhor explorado. Porém, a gente tem uma outra ligação importante, que é essa que a gente está trazendo aqui para vocês, que é a ligação a continuidade da BR-364, certo? Exatamente, é o sonho do outro final do braço da cruz, né? Idealizado pelo Paulo Nunes Leal, norte a sul, leste, lá em Cabedelo, na Paraíba, até Mâncio Lima, cidade depois de Cruzeiro do Sul. E aí o sonho é conectar o Brasil ao Peru por ali. Essa parte até Cruzeiro do Sul já está pronta. Já existe. O que tem é esse trecho mais vermelho aqui, aí, que faz a interconexão chegando até o outro lado da cordilheira. E a vantagem desse lado aí é ser uma altitude muito menor, muito mais baixa do que a que sai por Assis, Brasil, e chega um pouco mais próximo ali de Cusco, passando por Cusco e Machu Picchu, né? Aqui a gente atravessa uma parte muito alta da cordilheira, cerca de 5.000 metros de altitude. Então você sai de um calor de 40 graus da selva amazônica e em 500 e poucos quilômetros você já está a 5.000 metros de altitude. Você não vê mais boi, vaca, não tem mais árvore, e aí você já começa a ver uma vegetação rochosa, rasteira. Aí você tem lá o gavião real, né? Você tem o condor, você tem a lhama, a paca, e vê neve, né? Então é muito interessante essa parte aqui, mas para a gente transpor mais para o turismo, né? Para o turismo, para transpor o comércio, principalmente de grãos, essa estrada ela é muito sinuosa. Então a maior vantagem competitiva se dá passando por essa estrada que já existe, Rio Branco a Cruzeiro do Sul, onde são 640 quilômetros, e de Mâncio Lima. Detalhe que aquele trajeto vermelho ali, que é o que a gente precisa construir, são só 230 quilômetros. Então é muito pouca distância. 230 quilômetros que economizariam 1.600 no total nesse trajeto para o Pacífico. Exatamente. Então, de Pucallpa, né? Está ali Pucallpa, né? Até Cruzeiro do Sul, a gente tem 120 quilômetros do lado brasileiro e mais cerca de metade, mais de 120, 110 quilômetros da fronteira ali do Brasil com o Peru até Pucallpa. Chegou em Pucallpa, você está conectado com todas as rodovias do Peru, principalmente os principais portos aqui do Pacífico. E em que estágio está esse projeto? Tem estudos já de impacto ambiental ou em que pé está? Tem. A gente tem esse projeto muita polêmica por falta de conhecimento e por falta de informação técnica, inclusive de órgãos de controle brasileiro, em relação à preservação ambiental, né? A gente tem o conceito de uma estrada-parque. Hoje o DENIT tem o projeto executivo. O governo atual brasileiro, através do Ministério da Infraestrutura e Transportes, o ministro Tarcísio, né, tem trabalhado
por ordem do presidente da República para desenvolver o projeto dessa estrada. E nós, que vivemos na Amazônia, né, temos que explicar para a sociedade, principalmente aqueles que são mais afetados por essa ligação, as reservas indígenas, né, dos benefícios que tem uma ligação do Brasil com o Pucallpa, principalmente na parte de desenvolvimento econômico e social aliada à preservação ambiental. Então, quando a gente fala uma estrada-parque, Marcelo, as pessoas não entendem o conceito, não entendem qual é os instrumentos de conservação que estão ali. E tem muitos instrumentos. Quais são os diferenciais desse projeto? As diferenciais é a elevação da pista, galeria para travessia dos animais, o georreferenciamento, né? A questão do monitoramento da rodovia, o uso de materiais recicláveis, as taxas de preservação ambiental para as populações da região. Então, todo mundo que está nessa região aí, né, a gente tem no projeto os cuidados de transpor locais onde você não vai ter grandes trechos com pontes, né? Você tem o aproveitamento da mão de obra local para trabalhar na rodovia e viver, né, de uma trafegabilidade. Atividades que estão interconectadas a uma rodovia, diferente, por exemplo, de uma ferrovia onde você quase não tem atividade comercial e alguma coisa social. Nessa questão da rodovia, você tem postos de abastecimento, hotéis, hotéis para pernoite, oficinas mecânicas. Isso geraria oportunidades de trabalho, de renda para essa população local. Com certeza. Inclusive, é uma maneira, além de preservar, de evitar o tráfico humano e narcotráfico, que acontece muito nessa região. Porque você aumenta a segurança. Você aumenta a segurança e você traz para aquela população que mora naquela região uma oportunidade de desenvolver uma atividade econômica, né, sustentável e não ser cooptado para o tráfico de drogas, o tráfico humano. Então, aquelas pessoas que vivem na Amazônia, elas querem luz, elas querem internet, elas querem desenvolvimento. E nós temos que dar oportunidade. Então, o SEBRAE, ele visa muito o fomento ao desenvolvimento dos micro e pequenos negócios de maneira sustentável, com políticas públicas, socialmente corretas e ambientais, mas que preservem também a vida dentro da floresta. E o projeto dessa estrada, ele contempla essas questões que são fundamentais, mas falta informação. E esse é um dos motivos da gente estar aqui. Levar um pouco de conhecimento e informação, falta audiência pública, e a gente tem que trabalhar a explicação desse projeto a partir desse trajeto. Outro ponto importante, Lauro, é a questão do escoamento de produção agrícola. O trajeto hoje por Assis Brasil, ele não permite o escoamento de grãos, pelas características do transporte de grãos. São, às vezes, caminhões biarticulados, bitrens, né, que são chamados. Esse trajeto pela cidade de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, ele permitiria esse trajeto, é isso? Permitiria porque você Quais seriam os benefícios disso? Você deixa de atravessar uma altitude de 5.000 metros para passar em altitude de até 2.000 metros. Então, a falta do oxigênio, né, nos veículos, o traçado da rodovia ele é mais retilíneo, então isso facilita o transporte modal, principalmente de grãos, para os portos do Pacífico, Ilo, Matarani, e aí você está de frente para a Ásia, para a China, principal comprador dos grãos, né? Tanto do Mato Grosso para frente. Em mais de um mês. Você deixa de ter que atravessar o Canal do Panamá ou fazer a travessia pelo encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico, lá pelo Cape Horn, que a gente chama de o Cabo de Hornos, né? Que aumenta a viagem em cerca de 45 dias, né? Então, 45 dias de frete marítimo é um absurdo de tempo e de custo, né? Especialmente hoje com a situação bastante conturbada por conta do conflito lá na Ucrânia. A geopolítica hoje é um incentivo à construção dessa rodovia. Bom, um outro ponto importante é que do lado do Peru já existe infraestrutura pronta, inclusive com um equipamento ali que facilita a construção de túneis, deixando o trajeto mais harmonioso e com menos intervenção na superfície das florestas, é isso? O que tem lá no Peru já funcionando? Pucallpa é uma grande cidade peruana que é mais ou menos do tamanho da capital do Acre, de Rio Branco. Então é uma cidade importante do Peru. E lá você tem várias rodovias. E essas rodovias estão sofrendo intervenções do governo peruano, principalmente com equipamentos de alta tecnologia, como um tatu francês que quebra a rocha, em vez de fazer a rodovia ficar com mais subida, você faz mais túneis e faz com que você ganhe tempo, né?
menos consumo de combustível e você chegue mais rápido aos portos do Pacífico. Então, tem investimento do lado peruano, né? Agora, a gente tem uma questão política interna dentro do Peru e tem a falta de informações do lado brasileiro para que as pessoas entendam o projeto e consigam ver quais os grandes benefícios que tem essa estrada. Que não é só quem está nessa região de Cruzeiro do Sul, Manso e Lima, mas todos os municípios que estão ao redor da estrada são beneficiados. Até no trecho que já está asfaltado, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, você tem vários municípios do Acre. Bujari, Anel Urbano, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e Manso e Lima. Sena Madureira. Sena Madureira também. Todos esses municípios são beneficiados por essa ligação porque você tem o desenvolvimento. Rondônia, a BR-364, desenvolveu o estado de Rondônia. As antigas colônias, as vilas telegráficas, hoje são municípios do estado de Rondônia e se desenvolveram a partir do acesso das estradas. Bom, existem algumas metas do SEBRAE, especialmente para aquela região. Eu estou vendo várias coisas, tem programas na área de construção civil, tem programas na área de turismo, tem programa na área de agrotechs também. Queria que você comentasse um pouco dessas prioridades de atuação e essas oportunidades que existem, especialmente para agrotechs lá na região. E eu estou feliz porque nesses 50 anos do SEBRAE, você está aqui, Marcelo, falando um pouco sobre isso, a gente lançou, né, a TV Empreender. Então hoje a gente vai conseguir dar visibilidade para toda a Amazônia desses programas. Um dos principais programas é o Inova Amazônia. A gente tem um programa de investimento, de conexão Amazônia, não só no Acre, mas dos 9 estados da Amazônia Legal, onde os projetos que visem a parte da bioeconomia, do agronegócio, da construção civil, do health tech, que são os investimentos em saúde e bem-estar, né, com insumos da floresta, estão sendo tratados pelo SEBRAE nesse edital do Inova Amazônia. A gente tem projetos de integração do turismo, rota turística, que visa trazer pessoas que moram, por exemplo, em Boa Vista e consigam vir de carro até Rio Branco para visitar o Acre e seguir, inclusive, pelas estradas do Pacífico. Então, a gente tem um projeto de turismo para interligar toda a nossa região. A BR-319 é um grande vetor. Já existia na década de 70, ela foi engolida pela floresta, e agora ela tem só 432 quilômetros de trecho crítico para estar ligando Porto Velho a Manaus. Então isso também é uma redenção para o desenvolvimento econômico da região amazônica. O principal desafio de infraestrutura, além da conexão, que você já mencionou, são a questão de melhorar a condição das estradas ali, é isso? A condição das estradas é fundamental porque isso traz mais investimentos, inclusive privados, em hotéis, restaurantes, postos de gasolina, atrativos turísticos, né? Então, onde tem uma condição melhor, o empreendedor que mora nos estados da Amazônia tem investido. E tem vários projetos que têm demonstrado isso para a gente, inclusive com o Atlas, que a gente lançou ontem, nos 50 anos do SEBRAE. Mas não é só esse. A gente tem o desafio da internet, né? A internet via satélite é um grande gargalo, né? A energia solar também é um grande desafio, mas que já está sendo viabilizado. A exemplo, gente, para vocês terem uma ideia, a gente tem 3 pousadas no ponto mais oeste do território brasileiro, dentro de um parque nacional. E conseguimos levar internet e energia solar para aquela região. Só tinha uma pousada, hoje já tem 3 pousadas. E conseguimos fazer com que o Banco da Amazônia esteja presente financiando projetos sustentáveis naquela região. Então, se quando você leva energia solar para aquela região, leva internet, você traz desenvolvimento econômico, social, para quem mora naquela região e preserva o meio ambiente, porque ali está presente uma pessoa que é da região, que entende a região e que quer preservar a região. Você já tem estratégias ESG que são aplicadas a esses pequenos empreendimentos, vamos chamar assim, pequenas pousadas, já observam estratégias ESG lá? Tem. A gente tem esse projeto de estudo de viabilidade econômica, né, com os parceiros. Esses projetos são, inclusive, apresentados para as instituições que fomentam a captação de recursos, né, como o próprio Banco da Amazônia, FINEP, o próprio edital do SEBRAE Nova Amazônia. Então, sem esse estudo, não é liberado o recurso à Bolsa, né? E isso já é uma realidade. A gente tem, só no Acre, 130 projetos que estão sendo apoiados pelo SEBRAE no Acre. Na Amazônia, o Inova recebeu mais de 500 e poucas inscrições. Então, a gente... O que mostra a vocação do brasileiro, também lá nessa região da Amazônia, para empreender, né? Para empreender, as pessoas têm orgulho de dizer que moram na Amazônia
e que querem mostrar o que produz a Amazônia, seja no artesanato, seja na culinária, seja no turismo, seja na vivência, no turismo de base comunitária, seja nos festivais indígenas, que já movimentam muito dinheiro, principalmente no Acre. Então, isso é desenvolver turismo de base comunitária de maneira sustentável, né? Preservando o meio ambiente e demonstrando a riqueza que é a nossa região amazônica. Você já consegue ter um fluxo internacional de visitantes lá no Acre? Estão preparados para isso? Nós temos esse fluxo, mas ele ainda é amador. Então, hoje você, por exemplo, você precisa explicar para um visitante estrangeiro como que ele vai dormir numa rede. A culinária ainda precisa ser melhor explorada. O turismo precisa ser mais qualificado. Agora, os atrativos já estão no local. A natureza já nos deu isso. Então, a cultura já existe. Mas a parte de profissionalização do acolhimento na culinária, na hospedagem, é um desafio que nós do SEBRAE, junto com os parceiros, tem desenvolvido, principalmente na Câmara Técnica de Turismo, que trabalha esse tema lá na região. Então, o turista que vai para lá é um turismo de nicho, por isso que diferencia, você falou, os desafios de empreender na Amazônia, né? É um turismo de nicho. Ele quer vivenciar o dia a dia de um ribeirinho, ele quer ver como que ele caça, como que ele pesca, como ele faz a comida, né? Como é que a farinha de Cruzeiro do Sul tem identificação geográfica, o que ela difere de uma outra farinha de outra região do Brasil, como que é feita uma peça dessa que a gente está apresentando vocês aqui hoje, né? Ele não quer só a peça, ele quer conhecer como é feito, né? Pessoal, a gente recebeu aqui de forma muito gentil essa peça feita com reaproveitamento de casca da árvore. Reaproveitamento de casca da árvore lá. Nessa peça, você tem 3 aspectos do que é desenvolver e empreender na Amazônia. Você tem reciclagem de material, isso é feito de casca de árvore. Você tem tecnologia na inovação, porque tem um design na peça, ele é feito um lixamento, ela é feita uma pintura. E você tem a gravação em máquina laser da logomarca do SEBRAE. Fora a utilização, você pode utilizar isso para colocar como planta com o Senai lá. Com o Senai. O artesão que faz essa peça tem parceria com o Senai que grava para ele, porque ele não tem como pagar a máquina que faz a gravação a laser. Então o Senai cobra uma pequena taxa para ele fazer o uso do recurso. É integração, é parceria. Então é interessante você ganhar uma peça, né, e saber o que está por trás dessa peça, né? E essa peça que a gente chama gamela, ela tem esses aspectos voltados a juntar essas potencialidades. A gente já está chegando no final, mas eu fiquei muito curioso. Qual é a diferença de dormir na rede, Lauro? É porque se você não dormir bem na rede, né, você acorda com dor nas costas e isso vai afetar todo o seu humor ao longo do dia. Diz que o turismo de base comunitária, o cliente que vai para lá, ele quer dormir bem e comer bem. Mas como é que é o negócio de dormir na rede? Você dorme de barriga para cima e com os pés esticados no sentido dos ganchos da rede. Transversal, e não como se tivesse um X na rede, né? A rede faz assim e você faz... Exatamente, mas não é um sinal de mais, é um X. Se você dormir no sinal de mais, você fica com uma cuia, como tivesse essa gamela aí. Então você acorda com dor nas costas. Melhor dormir na rede do que na gamela. Mas o estrangeiro, o cliente, ele não sabe disso. E nossa população não sabe que ele não sabe. Então tem que ser feita uma capacitação para orientar ele, né? Maravilhoso. Muito obrigado pela presença aqui no É Tempo de Amazônia, Lauro. Fica o convite para voltar outras vezes aqui. Nós que agradecemos em nome do SEBRAE e parabenizar a Marcelo, a toda a TV Empreender, por estarmos aí iniciando um novo patamar na divulgação dos projetos de desenvolvimento da região. Então, contem sempre com o SEBRAE e a satisfação está aqui com vocês. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia assistindo ao É Tempo de Amazônia. Muito obrigado pela parceria também. Nós temos um encontro marcado até a semana que vem. Até lá.